Olá, irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com todos vocês. Eu me chamo Josiane, sou de Barra de São Francisco, pertenço ao grupo de oração Caminho de Deus, sirvo na RCC já faz 9 anos nessa caminhada. E hoje nós vamos meditar o Evangelho em Mateus, capítulo 9, dos versículos de 32 a 38. Logo que se foram apresentaram-lhe um mudo, possuído do demônio. O demônio foi expulso, o mudo falou, e a multidão exclamava com admiração: jamais se viu algo semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios? Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomada de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelhas sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe, que envie operários para a sua messe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje vem nos dizer: muitos estão como ovelhas sem pastores, muitos estão enfraquecidos, abatidos, como Jesus aqui olhou para aquela multidão que o seguia, mesmo ele curando todo tipo de doença, mesmo ele expulsando demônios, muitos não acreditavam nele. Ele anunciava o reino de Deus, ele fazia o que o Pai o enviou a fazer, e muitos os perseguiam e não acreditavam na sua palavra. Os fariseus, nesta época, achavam que Jesus estava possuído e ainda perguntavam se era em nome de Deus ou em nome dos demônios que ele estava fazendo aquilo que ele estava fazendo. O poder que ele tinha de curar as pessoas, de expulsar demônios, tudo isso chamou muita atenção dos fariseus e por isso eles corriam atrás de Jesus para matá-lo. Mas Jesus não importava com a opinião dos fariseus, continuava percorrendo cidades, né? Jesus era um andarilho, era um nômade. Ele não tinha casa. A gente pode, quando a gente vai estudando o Evangelho, estudando a Bíblia, a gente percebe, ele ficava 2 dias num lugar, 3 dias no outro. A missão dele era muito grande. Então ele já sabia os lugares que ele tinha que passar, o que ele tinha que fazer, quem precisava da sua cura. Neste capítulo do Evangelho, apresentaram um mudo para ele que estava possuído por demônio há muito tempo. Quando ele expulsou aquele demônio, o mudo começou a falar. E aí mais adiante, ele andando, percorrendo as cidades, quando ele olha para trás, ele vê todo aquele povo que o seguia abatido, enfraquecido. E esse povo nós podemos comparar hoje com várias pessoas que não estão levando sua vida de oração, muitas pessoas que estão enfraquecidas, muitas pessoas que hoje estão com depressão, com ansiedade, porque nessa época aqui, o que acontecia eram leprosos, eram essas doenças que cita na Bíblia, não são as mesmas de hoje. As doenças de hoje, as pessoas que estão precisando de cura hoje, estão com depressão, estão com crise de ansiedade, estão com síndrome do pânico, estão com insônia. A maioria das pessoas estão procurando psicólogos, psiquiatras, mas não procura Jesus. As pessoas que estão perdidas no mundo, no vício do álcool, das drogas, procurando médicos. As famílias estão procurando médicos e as pessoas não estão procurando Deus. Aí Jesus fala que a messe é grande, mas os operários são poucos. Ele precisa de mais operários para evangelizar esse povo enfraquecido, cansado.
Esse povo que está buscando somente remédio e não está buscando Jesus. Depois ele fala, ele teve compaixão, porque aquele povo estavam como ovelhas sem pastor. E Jesus aqui na Bíblia, ele sempre usou essa linguagem, uma linguagem mais agrícola, mais camponesa, que era o que o povo entendia na época. O pastor precisa estar guiando as suas ovelhas, senão elas se perdem. As ovelhas têm pouca visão e pouca audição. Por isso que o pastor vai com seu cajado e direciona o lugar que as ovelhas têm que passar, porque senão elas caem do penhasco, elas vão para o lugar errado, elas se perdem. E o que o pastor faz quando uma ovelha está muito rebelde, não está obedecendo a sua voz, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, o pastor quebra a patinha da ovelha e começa a carregar a ovelha nos seus ombros. Aí essa ovelha fica agarrada, fica mais próxima, mais íntima do seu pastor, e aí ela não se perde nunca mais. É assim que os pastores fazem. Eles têm um cajado que tem uma pontinha assim, que é para quando a ovelha vai no lugar errado, ele já vai com aquele cajado e puxa ela assim pelo pescocinho e ela volta para o lugar certo. E quantos hoje estão vivendo como ovelhas sem pastor? Precisando ser direcionados, precisando ser guiados. Essa palavra chamou muita atenção também, porque quem é o pastor? Quem nós devemos seguir hoje? Esse pastor aqui, também podemos citar os nossos padres, os nossos sacerdotes, os nossos bispos, o nosso Papa. Nós devemos obedecer à voz do nosso pastor. E muitas vezes as pessoas hoje estão brigando contra o que a igreja prega. Estão reclamando do que a doutrina da Igreja Católica. Tudo está documentado, tudo tem uma doutrina. Nós católicos seguimos o catecismo da Igreja Católica. Nós seguimos o que está na nossa Bíblia, está na nossa palavra. Nós católicos não devemos brigar porque o padre falou aquilo ou falou outro, porque chateou. O padre é o nosso pastor. O sacerdote é o nosso pastor. E esse pastor tem que falar o que está no catecismo, ele tem que falar a verdade. Ele não tem que falar o que eu quero ouvir, ele tem que falar o que eu preciso ouvir para me converter. Os nossos pastores hoje têm que nos direcionar, nos levar a orar, têm que nos curar, têm que nos trazer a cura, têm que atender mais o povo em confissão. As pessoas estão precisando de mais confissão. Na época de Padre Pio, São Padre Pio de Pietrelcina, ele adorava celebrar missa. Naquela época só podia celebrar uma missa por dia. A missa dele demorava 3, 4 horas. Tamanha contemplação ele tinha. Ele foi conhecido de tanta confissão que ele atendia. Ele passava horas atendendo confissão e as pessoas viajavam quilômetros e quilômetros para poder se confessar com ele. E quando a pessoa chegava lá, ele já sabia até o pecado da pessoa, de tão santo que era. Nós precisamos de pastores, como São Padre Pio. Nós precisamos de pastores que nos levem à conversão, porque através da conversão dos nossos corações, nós seremos salvos. Nós deixaremos o pecado, o abatimento. Muitas dessas doenças da atualidade são doenças psicossomáticas. Muitas dessas doenças é porque o inimigo ele vai entrando no seu cérebro, na sua mente e vai fazendo o quê? Coisas que nem acontecem, que nem existem, mas ele coloca na sua cabeça e faz você entrar numa depressão e ficar numa cama e não conseguir se levantar dessa cama, nem para tomar banho, nem para comer. E o que Deus promete para nós? Aquele que o segue, aquele que vive a tua palavra, ele promete o reino de Deus, o reino dos céus. O paraíso que ele quer te dar não é aqui nessa terra, é lá no céu que ele nos prometeu. E vocês estão querendo ter glória aqui, nessa terra.
nessa terra, o Filho do Homem foi glorificado na cruz e nos salvou e morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia. Essa foi a glória de Deus. Agora nós seremos glorificados quando a gente entrar no paraíso. Aí nós teremos a glória de quem buscou, de quem seguiu o pastor, de quem seguiu o que Jesus pediu nos mandamentos que Ele nos deixou. Dos 10 mandamentos que Ele nos deixou, teve o principal: amai-vos uns aos outros como Ele nos amou. Um mandamento difícil de ser cumprido, porque as pessoas não querem amar, as pessoas não querem se amar mais, não se deixam ser amadas, porque elas querem ter seguidores. O que conta é o mundo digital, quantos amigos tem nas redes sociais, e a pessoa que está do lado, o próximo, ela não ama mais. Ela não quer amar mais o próximo. Ela quer ser reconhecido, quer ser vangloriado aqui na terra, e esquece que o que Deus nos ensinou na palavra, né? Resumindo os 10 mandamentos, é amar uns aos outros como Ele nos amou. É que nós não devemos buscar essa glória aqui, mas a glória do céu, querer o paraíso. Essa mensagem que eles nos deixam hoje, essa palavra. Vamos seguir o nosso pastor. Vamos orar pelos nossos sacerdotes. Vamos orar pelas vocações, para que tenhamos mais sacerdotes, mais irmãs, mais pessoas que se dedicam ao reino de Deus, mais pessoas que se dedicam a buscar a salvação dos irmãos. Isso é o mais importante. Levar os outros à sua salvação. Convidar as pessoas para os movimentos que temos na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa paróquia, e fazer com que cada um chegue ao reino dos céus como o Senhor assim nos promete na palavra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.